rapaz. Olá, meus irmãos, vamos entrando aí, porque nós temos uma live muito produtiva agora sobre aprendendo algumas coisas sobre a Bíblia e sobre o Apocalipse, que é um estudo tão amplo. E a live agora é junto com meu amigo, que é professor hebraísta, professor Marcelo, né? E vamos sobre Apocalipse, interpretações bíblicas. Enquanto ele já está entrando aqui, já matei ele conectando, ele já está conectado. Vamos dar aí uns 3 minutos de engajamento para você convidar o máximo de pessoas possível. Vai aí engajando, enquanto eu vou mandando um abraço aqui. O professor já está online, né? Daqui um pouco, pastor Marcelo, Sim, começa. Porque a gente aprendeu que na internet você tem que dar pelo menos inicialmente aí uns 3 a 5 minutos para o povo engajar a live. o senhor Senão está é correto. resultado. O senhor está correto. Né? Então vamos mandando abraço aqui, ó. Vamos lá, gente. Em 5 minutos, 3 minutos a gente começa. Né? Paz, pastor, acabei de ouvir seus vídeos, que maravilha. Cristian Amorim, Luciana Goiás, oficial Paulo Silva, né? Keide Cristine, boa tarde. Presbítero Eduardo Inácio, a paz de Cristo. Paz, meu amado. Igor Ramos, Patrícia, muita gente em muitos lugares. Vamos lá, gente, engaja, vamos engajar a live aí, porque o assunto agora promete, viu? Deixa eu ver se eu aumento um pouco o volume aqui. O assunto é uma benção, vamos aprender muita coisa do Apocalipse. Deixa o seu papel e caneta na mão aí, que você vai ter uma aula de 1 hora, que é o tempo que a live tem. Não vamos passar de 1 hora sobre o Apocalipse. Então, aproveita aí, porque esse tipo de situação, de aula, você não tem não, só em tempos de pandemia. E aí, pastor Marcelo? Como é que o senhor está, pastor? Como é que está a linda Curitiba aí? Olha, rapaz, está uma benção. Quarta-feira agora, nós vamos voltar com cultos presenciais de 50 em 50 pessoas. Então, vamos fazer 2 cultos de 1 hora cada culto, com espaçamento de 30 minutos. E no domingo vamos ter uns 4 cultos, porque nós vamos congregar só a metade da igreja. Porque você sabe, tem gente que está com medo, tem gente que é grupo de risco, tem idosos, tem gente gestante. Então, nossa igreja em Curitiba é uma igreja nova, tem aí uns 400 membros. Então, nós vamos, eu acredito que vai congregar no máximo durante esse período uma metade disso. Sim. Então, o decreto do governador que permite aí até 50 pessoas com distanciamento social e etc. Muito Né? bom. Mas alguém aí que está me assistindo, que está tendo cultos na sua igreja, por favor, manifesta aí para mim. Vai lá. Olha, Fran, nós vamos ter uma cruzada em Brasília agora. Uma cruzada online em Brasília no final do mês agora. Vamos ganhar muitas almas para Jesus, a partir do Instagram da Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga. Tá bom, coisa Fran? bonita. Isso, Lília. Eu quero todo mundo lá, viu? Vamos a partir de quarta. Tem alguém aí que está fazendo culto? Que está tendo culto mesmo que pequeno? Gente de Bruxelas aí nos assistindo, professor. O senhor é internacional, né, pastor Hernani? Eu sou regional, o senhor é internacional. Ai. Gente de Dublin aqui agora. Da Bélgica, vi gente da Bélgica aí. O pessoal perguntando sobre o curso de teologia. Na metade da live, o professor fala do curso dele, eu falo do meu. Exato. Né? Aí fala dos livros. Vamos começar a live. Vamos lá. Professor, qual a linha teológica que você vai falar hoje? Qual é o bastão que você vai usar? Eu vou dar uma introdução geral, pastor Hernani. O senhor é um especialista. Hoje eu vou mais provocar o senhor, né? Você vai me provocar. Vou, porque eu sei que o senhor é especialista no livro do Apocalipse, ama o livro do Apocalipse. Eu sou um mero estudante. Não é? No hebraico se diz assim, Ani Talmid
Atamoregadol. Eu sou um aluno pequeno, o senhor é um grande professor, entendeu? Sei. Eu conheço. Inclusive, uma lei do hebraico, a lei do hebraico que a sabedoria se consiste em dizer que não sabe. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. A sabedoria está em dizer que nunca sabe. É verdade, é verdade. Então, eu vou aqui falar um pouquinho, depois o senhor aí explora aí. Bom, Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, não é? Irmãos, antes do professor entrar, então, eu vou bloquear os comentários inicialmente e no final a gente volta com os comentários, tá bom? Então, agora está bloqueados os comentários para facilitar a transmissão e divergir aí muitos assuntos paralelos. Vamos lá, professor. Vamos lá, pastor. Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, né? No Antigo Testamento nós temos 17 livros proféticos, no Novo Testamento só o Apocalipse, né? Eu gosto muito, pastor Hernandes, de fazer uma comparação entre Gênesis e Apocalipse, não é? Por exemplo, no Gênesis nós temos a criação do sol e da lua. No Apocalipse não haverá nem sol e nem lua, porque o Cordeiro de Deus que está no meio da cidade alumiará a cidade. No Gênesis, a árvore da vida é negada ao homem. No Apocalipse, a árvore da vida, as suas folhas servem de cura para as nações. No Gênesis, o homem está reinando sobre a terra. Adão está reinando no paraíso sobre a terra. No Apocalipse, Jesus Cristo com a sua noiva estará reinando sobre todo o universo no milênio, não é? No Gênesis, olha que coisa linda, Satanás aparece para atormentar o homem por alguns instantes. No Apocalipse, é ele que será atormentado para todo sempre, não é? O livro do Gênesis termina num caixão. O Apocalipse termina com a graça maravilhosa de Jesus Cristo, né? Então, aquilo que o homem perdeu no Gênesis, no Apocalipse é restaurado, tá certo? Eu creio que, como o senhor, eu também sou pré-tribulacionista. O senhor é pré-tribulacionista, tá certo? Sou. Então, nós estamos no mesmo time, não é? Dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Pronto, é por isso que vai dar certo essa live aqui, né? Nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, não é? É uma introdução geral. Apocalipse é o livro do Cordeiro, não é? Os capítulos 1 é a apresentação do Cordeiro. Pessoal, aqui uma visão panorâmica agora do Apocalipse, depois o pastor Hernani vai falar mais, que ele tem mais experiência. Capítulo 1, a apresentação do Cordeiro. Capítulos 2 e 3, a mensagem do Cordeiro para as igrejas. Capítulos 4 e 5, a adoração ao Cordeiro. Dos capítulos 6 a 19, a ira do Cordeiro. Capítulo 20 e 21, o reinado do Cordeiro. E o capítulo 22, a gloriosa consumação, onde nós estaremos juntos para todo o sempre. Perfeito. Você disse que vai me provocar? Então começa. Então vamos lá, pastor. Como é que o senhor vê essa questão do arrebatamento da igreja e, consequentemente, da tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação? A igreja sofrerá o juízo de Deus no Apocalipse? Eu acho muito difícil. Vou te dar alguns motivos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, sim, vamos começar lá de Daniel e eu vou dar os motivos por que a igreja não passa pela tribulação. Em primeiro lugar, para quem a tribulação é destinada? Exato. Em Daniel, no capítulo 7, Daniel, no capítulo 7, no versículo 1, mostra... Não, desculpa, Daniel 7 não, é Daniel 9, é o início da tribulação, né? As 70 semanas. Isso. Daniel 9, a partir do versículo 9 em diante, Daniel vai dizer por que a tribulação ela é enviada. O que o amigo internauta precisa entender é que a grande tribulação, o período de 7 anos, é considerado na Bíblia, não é pelos teólogos, de a última semana de Daniel. Exato. A última semana de Daniel, que é a última semana
das 70 semanas. O hebraico, o professor aí agora é mais autoridade do que eu, sabe que não existe a palavra semana no hebraico, mas a palavra é setes. Então, são Isso. 70 setes, não é isso, professor? Perfeito, perfeito. 70 de 7, exatamente. Então, 77, que ao todo dá 490 anos. Exato. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, porque eu creio que é muito difícil a igreja passar pela tribulação, eles até dizem que eles pegam a ira, o texto ira na Bíblia seria uma coisa e tribulação outra, mas não é isso que Paulo está falando. O primeiro motivo que eu entendo aqui, eu tenho vários motivos, está em Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 9, por que Deus enviou as 70 semanas? Então, vamos lá. A grande tribulação, os 7 anos, não está descolado dos 69 anos. Exato. Desculpa, da 79ª semana. Exato. Faz parte dos 490 anos. Então, Deus não falou assim, 69 semanas estão destinadas para Israel. Ele falou 70 semanas estão destinadas para Israel. O próprio Jesus, quando vai falar da tribulação, ele afirma que assim como profetizou o profeta Daniel, aí ele começa falando da tribulação. Então, ele deixa muito claro para nós todos que os 7 anos de tribulação é, sem sombra de dúvida, a última semana das 70 semanas de Daniel. Perfeito. Nós estamos certos nessa explanação. Então, por que vem as 70 semanas e qual é o propósito das 70 semanas? No verso 9 de Daniel 9 está assim: mas o Elohim, nosso Deus, pertence à misericórdia e o perdão, apesar de termos sido rebeldes contra ele. Não te demos ouvido, o nosso Deus eterno e soberano, tampouco prestamos reverência e obediência. As leis, pode deixar ela, as leis que nos destes por intermédio de teus servos, os profetas. Aqui começa a exortação, porque vem a tribulação. O povo de Israel não foi obediente às leis, lei mosaica. Verso 11. Portanto, todo Israel transgrediu a Torá, a lei. Tá? A lei. Desviando-se para não obedecer a sua voz. Por transgredir a lei, o Senhor, olha verso 11, por isso a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Verso 12. Cumpriu-se então que a palavra do Senhor, advertida contra os nossos líderes governantes, trazendo-nos todas as mais amplas e profunda desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu que tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça sobreveio, e ainda assim não buscamos ao Senhor. Pronto, olha só. Está muito claro e evidente que as 70 semanas é uma maldição da lei. Exato, exato. E essa maldição foi prometida aonde? Essa maldição foi prometida no Monte Gerizim, em Deuteronômio 28. Primeiro que começa assim: se atentamente me obedeceres e etc, etc, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Aí vem o conjunto de bênçãos. No verso 15 diz: mas se não obedeceres, todas essas maldições virão e te acompanharão. Aí, agora Daniel diz: nós não obedecemos a profecia. Não obedecemos a advertência do Monte Gerizim. Por isso vem, então, olha como é bíblico, que aí, agora nós continuamos o texto, olha o verso 16. Agora o Eterno, de acordo com todas as suas justas ações, afasta Jerusalém da tua cidade. Aí começa. Sim. Né? Aí vem a maldição das 70 semanas. Exato. Para você, aí, esse é o contexto. Verso 24. Primeiro, Daniel está dizendo por que vai vir a profecia e a desgraça. Aí no verso 24 vem, 70 semanas estão destinadas para Israel, a santa cidade. Exatamente. Como eles desobedeceram a lei, para fazer cessar o pecado, espiar, etc, etc, etc. Ou seja, aí vem um fundamento teológico. Primeiro motivo. Se as 70 semanas e não 69 semanas é uma punição por desobediência à lei,
Como que a igreja que está na graça vai viver uma maldição da lei? Pronto, muito forte. Ótima, ótima. Muito bom, gostei. Não faz nenhum sentido. Porque quando nós vamos debater tribulação, é inevitável você citar Daniel. O próprio Apocalipse, ele segue um padrão de Daniel. Sim. Besta com 10 chifres, e etc. A nação romana, a grande prostituta, ancião de dias, o iníquo, o homem da perdição. Parece que nós, às vezes, estamos lendo até o mesmo livro. O Exato. próprio Jesus menciona isso. Como que nós vamos cumprir? Não importa se a grande tribulação de 7 anos é 7 anos, mas faz parte das 70 semanas. Exato. E as 70 semanas é porque Israel transgrediu a lei. Muito bom. Isso é teologia, está aqui na Bíblia. As 70 semanas é porque Israel transgrediu a lei. Então, o primeiro argumento meu, que é muito mais que filosófico, agora é teológico mesmo, a igreja vai ter suas disciplinas, a igreja vai ter suas correções, a igreja vai ter seu próprio julgamento, mas não esse. Não esse, exatamente. Porque esse julgamento, ele vem para Israel, 70 semanas. Então, veja, vou pegar as 70 semanas, vou transcrever. Vou pegar a última semana, os 7 anos, que faz parte das 70, como só falta uma semana, e vou tirar as 69, vou dizer, 7 anos estão determinados sobre Israel e a Santa Cidade. Está claro aí. Está claro, não tem segredo. O texto é cristalino. Cristalino ou não é? Perfeito, pastor. Pode continuar, então, está ótimo. Mas o segundo argumento, nós não temos nenhum texto bíblico que diz que a igreja vai passar pela tribulação. Você pode fazer uma teologia, você pode dar uma ideia, mas nenhum texto que diz que a igreja vai sofrer a tribulação, a ira, ou seja lá o nome que você dá. Mas nós temos textos bíblicos, Apocalipse 3:10. 3:10. E a pessoa pode pegar esse texto e falar que a gente está fazendo cortucionismo teológico, mas não é. O texto realmente nos dá essa tradução. Aí agora eu vou passar a palavra para o senhor, que é greguista e hebraísta, mais hebraísta que greguista, mas todo hebraísta. Porque eu tenho curso do hebraico e do grego, mas é noção, o senhor sabe. Quando você faz faculdade, você tem o hebraico bíblico, a noção do hebraico. Sim, mas não sou hebraísta. Eu queria ser um escatólogo como o senhor e não sou também, viu? Não tem jeito. Tá, viu? Professor, Apocalipse 3:10. Tá. E porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei. Aí aqui temos um português experimental, teologia, ó. Português experimental, preposição e etc. Porque o Senhor te livrará não é na. Daniel foi livre na cova. Isso. Né? Sadraque, Mesaque foram livres na fornalha. Mas o texto diz que o Senhor vai nos livrar da hora da tribulação. Exato. Então, aqui nós temos a palavra grega ek ou ex. Sim. De onde surgiu a palavra exit e saídos. Qual a palavra, professor? Isso porque o irmão não sabe de grego. Imagine se você soubesse, hein, Rora? Mas vai lá, destila seu conhecimento linguístico em Apocalipse 3:10. Vamos lá, exatamente. O pastor Hernani, meus irmãos, falou com muita propriedade, é um estudioso do Apocalipse. A expressão no grego aqui, te livrarei da hora da provação, é ek ou ex, como ele falou, ek tes horas, não é? Então, ek é prefixo de afastamento, não é? Ou seja, Deus, como disse o pastor Hernani, muito bem, não vai livrar na hora. Quer dizer, a igreja não estará presente no momento da ira de Deus, da ira do Cordeiro, aquilo que Isaías diz, o dilúvio do açoite, né? O chicote da disciplina de Deus sobre Israel, por não guardar a obediência da terra, guardar a terra a cada 7 anos, tinha que guardar. Então, Deus está disciplinando a nação de Israel e a igreja estará guardada não é? O original grego diz aqui, ek tes horas, quer dizer, é prefixo de afastamento.
Não diz guardar na hora, diz guardar da hora. Então, é muito importante nós pontuarmos isso. Outra coisa que o pastor Hernando vai falar logo, logo, que dos capítulos 4 a 19 no Apocalipse, você não vê a menção da igreja no Apocalipse. Não é isso, pastor Hernando? Aí o senhor continua aí, ó. Perfeito, perfeito. A igreja ela é mencionada até o capítulo 4. Exato. A partir do versículo 5, assume a igreja. Aí aparece o termo noiva só em Apocalipse 19, que aí vem as bodas. Então, assim, até o capítulo 4, você tem, obviamente, nós não somos completamente historicistas, de linha escatológica historicista, mas nós temos, sim, parte da história. Apocalipse, até o capítulo 3, é assim a história. Apocalipse 1:19, você tem Apocalipse dividido em 3 partes. João, escreve as coisas que vistes. Escreve as coisas que são. Isso. Escreve as coisas que serão no futuro. Então, o Apocalipse está dividido em partes historicistas, mas também em partes futuristas. Sim. Ou seja, quando chega... Exato. Ou não é? Quando chega no capítulo 4, João, quando vê toda a angústia, toda a tribulação e os desvaneios da igreja, ele vê uma porta aberta no céu. E quando ele ouve a voz dizendo, sobe para cá, acabou a igreja no Apocalipse. Você não acha mais ela. Exato. É a figura do arrebatamento aí, né, pastor? Sobe para cá, né? Nós temos várias figuras do arrebatamento na Bíblia. Então, a questão, quando Paulo mencionou o termo arrebatamento, é porque a Bíblia já mantinha essa figura. Desde Enoque, o próprio Moisés, não acharam o corpo dele. Aqui, Moisés morreu. Mas nós, dispensacionalistas, cremos que ele ressuscitou. E ele ressuscitou porque nós temos aqui... Isso é um debate, vejam só, já vi. Ele ressuscitou porque ele volta com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então você tem lá Moisés, Elias e Jesus. Lei, profetas e graça. Sim. No Monte da Transfiguração. E a Bíblia também afirma, o apóstolo Paulo afirma, que a morte reinou até Moisés. Então é evidente, o diabo não achou o corpo, Moisés volta, não podia voltar como morto, que aí fere um princípio doutrinário poderosíssimo. Né? Ele tinha que estar lá conversando com Jesus. E veja, se fosse só Jesus vendo Moisés e Elias, a gente até poderia dizer que ele deu uma passadinha no céu. Mas os discípulos viram. Eles não podiam estar vendo o morto. Fere um princípio doutrinário. Sim. E aí, obviamente, aí temos esse é o contexto de teologia dispensacionalista. Se a morte reina até Moisés, Moisés também é uma figura de transladamento. Enoque é uma figura de arrebatamento. Né? Exato. Elias. Jesus é uma figura de arrebatamento. Ele foi levado às nuvens ao céu na parousia. Em Atos 1 e 8. Então, nós temos muitas figuras de arrebatamento na Bíblia, como o próprio Senhor tirando o povo lá de Sodoma e Gomorra, e o escritor Lucas vai dizer, assim como Sodoma e Gomorra, vai acontecer do mesmo modo que o Senhor, o anjo falou os anjos falaram para Ló, enquanto você não chegar em Zoar, nada posso fazer aqui. Perfeito, Varão. Continua, Varão. Está inspirado. Está inspirado, Varão. Continua. Então, assim, eu até entendo os irmãos pós-tribulacionistas. Mas, como o senhor tem muitos amigos pós-tribulacionistas, eu também, o próprio professor Vailate, doutor Vailate, é um pós-tribulacionista, e debater com ele não é fácil. Não é não. Ali é pesado. Ali é pesado. A cada 2 minutos ele fala do grego ou do hebraico. É um negócio difícil. Mas eu ouvi os argumentos já, e aí eu gostaria que você falasse para nós quais são os argumentos que o pós usa. Eles têm argumentos importantes, até interessantes, mas esse argumento que nós temos da graça versus lei, e que as 70 semanas é uma maldição da lei, e isso está muito claro na exegese bíblica ali, e na hermenêutica bíblica, fica difícil a gente entender que a igreja deve ser julgada
por uma maldição que Israel cometeu. O senhor está perfeito. Pastor, um dos argumentos muito forte é a aparição do iníquo, né? Eles usam muito o texto de Tessalonicenses, né? O senhor sabe disso? Onde ele diz que, Paulo diz que aparecerá o iníquo e então acontecerá, né, o arrebatamento. Então, a teologia reformada, os pós-tribulacionistas, que nós estamos falando principalmente, não é, da teologia reformada, eles dizem que a aparição do anticristo, não é, conforme está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não é? 2, 2 Tessalonicenses. Isso. 2 Tessalonicenses 2, 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, aqui, ó, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Eles entendem aqui que o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Aí o verso 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não acontecerá, olha aqui, é muito forte esse texto, não é? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anomos, né? O homem da iniquidade, aqui no grego é o anomos, sem lei, né? Sem princípio, e o filho da perdição. Então, a teologia reformada, você pode ver muito isso, eles creem piamente que primeiro acontecerá a manifestação do anticristo, porque, olha aqui, ó, quer por epístola, quer por palavra, suponha que tenha chegado o dia do Senhor, não é? E então, ninguém vos engane. Olha que palavra dura, né? Porque isso não acontecerá, quer dizer, o dia do Senhor, que é o arrebatamento, para eles, teologia reformada, não acontecerá antes que seja revelado o iníquo, o anticristo, o filho da perdição. Então, eu queria que o senhor quebrasse esse ponto, que é um ponto muito forte, né, dos pós-tribulacionistas, que eles têm primeiro vem a manifestação do anticristo e depois o arrebatamento no período que passou 3 anos e meio da grande tribulação. Como é fácil quebrar o calvinismo, também é fácil quebrar, porque a teologia reformada ela é muito fácil de ser desconstruída. É só você ler 3 capítulos, 3 versículos antes ou 3 versículos depois, você quebra a linha de raciocínio. Você quer ver? Você parou no 4. Olha, eu vou ler o 5, 6 e o 7 e o 8 e a gente quebra a linha de raciocínio. Não vos lembrais de que costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Paulo está dizendo que ele pregava muito a mensagem escatológica. Verso 6. Sim. No entanto, vós sabeis o que, veja bem, esse o que é do sufixo masculino e pronome pessoal, não é uma coisa. Como eu vi um teólogo reformado dizendo que o que detém aqui é o governo. Mas, ora, como que o governo vai deter o anticristo se é ele o governo? Sim, e se ele vai estar aliançado com o governo? Se ele vai estar aliançado com o governo, essa é a teologia. Essa interpretação unânime dos reformados é dizer que quem detém o anticristo aqui é o governo. Gente, o governo é ele. Ele é o governo é ele. Sim. Ou você fala que quem detém o anticristo aqui é a igreja, ou você fala que é o Espírito Santo, um anjo que não é. Exato. Não tem meio termo, porque nós temos aqui, ó. No entanto, vós sabeis o que o está detendo. Aqui fala da verdade. Nesse momento, para que seja manifestado no seu devido tempo. Aí, verso 7. A realidade, o ministério da injustiça está em ação, restando somente seja afastado. Olha aqui, é uma pessoa. Aquele. Sim. Então, primeiro, não pode ser a igreja, porque senão seria aquela. A igreja do sufixo feminino na Bíblia é uma mulher. Sim. Figura de uma mulher. Então, é aquele que agora o detém. Bom, primeira coisa nós vamos entender. Então, esse então aqui é uma preposição. Significa, depois disso, será revelado o anticristo. Pô, tá muito claro no versículo 8. É o que eu te disse. Se você ler 3 versículos antes ou depois, você desconstrói. O texto aqui diz que a vinda do Senhor não vem sem apostasia. Sim. Evidente, concordo com eles. Mas o verso 8 diz que o anticristo só é revelado depois de ser tirado daquele que o detém.
como que nós podemos comprovar que quem detém o anticristo, isso aqui também já foi debate lá do Vejam Só, é o Espírito Santo. Uhum. Em João capítulo 14, versículo 17, a grande característica do Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e nem o ver. Não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então, a grande característica do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Qual é a grande característica do anticristo? Verso 9. Espírito da mentira. Verso 9 e 10. Por que a pessoa? Porque você tem um anticristo espírito, que ele vem em todas as eras da humanidade, encarnando-se ou incorporando a mente de alguns homens. Napoleão é um tipo de anticristo, Hitler é um tipo de anticristo, Nero foi um tipo de anticristo terrível, entre outros. Mas você tem a pessoa, o homem do anticristo escatológico. E é um homem. O espírito do anticristo, ele vem durante a história. Mas o anticristo escatológico, ele vem só durante os 7 anos de tribulação. Ele faz parte do sopro da última semana de Daniel, também mencionado por Daniel, que ele é o chifre pequeno. Uhum. Então, veja só que coisa poderosa. O texto aqui diz que ele é o grande espírito do engano e da verdade, que é o coração da apostasia. Ok? Enquanto o espírito da verdade está na terra, a verdade é pregada. E a verdade sai da boca da igreja. O Espírito Santo não mora em parede, ou no meu cachorrinho, ou em brinquedo, ou qualquer. O Espírito Santo habita no corpo do crente, na esfera do espírito do crente. Sem o crente na terra, não tem ministério do Espírito Santo, senhores. Bom, é só você pegar a tipologia bíblica e ver que Eliezer é um tipo do Espírito Santo. E a missão majoritária de Eliezer foi ir até Uri e preparar a Rebeca para o casamento. Então, a missão do Espírito Santo é uma: preparar a igreja para as bodas. Por isso que Apocalipse 19, versículo 8, diz que a roupa da igreja são as suas boas obras, onde tem a santidade, ali tem o ouro. Por isso que Apocalipse 3 fala que não tem ouro, não tem colírio, não tem joias, porque foram os presentes. Pode ir lá depois você ver que Eliezer deu para Rebeca. Exato. Deu joia para ela, deu roupa para ela. Você está entendendo? Para que ela se encontrasse com Isaac. Então, o Espírito Santo está na terra para preparar a igreja para o noivo. Perfeito. Olha só, se o Espírito Santo está na terra por causa da noiva, se a noiva não está na terra, ele não precisa ficar na terra. Aí é simples. Jesus, o Espírito Santo para descer, Jesus teve que subir. Ok. Para Jesus voltar, tem que terminar uma outra dispensação. Exato. E isso é bíblico. Jesus disse: enquanto eu estiver aqui, o outro não vem. Então, vamos deixar claro que enquanto o Espírito Santo estiver aqui, Jesus não vem. Pronto. Porque é dispensação. Então, veja, Jesus, que é a revelação de Deus para o mundo, saiu de cena, e agora vem a revelação de Deus para a igreja, que é o Espírito Santo que entrou em cena. Agora que a igreja está pronta, comprada e preparada e adornada, ela pode caminhar rumo ao casamento, que aí vem as bodas. Aí nós vamos nas festas judaicas. Um casamento judaico dura 7 dias, porque as noites de núpcias duram 7 dias. Segundo ponto, toda a linguagem do arrebatamento é uma linguagem de um casamento judaico. Quem espera no casamento judaico é a noiva que fica no altar e o noivo que atrasa. Exato. É isso aí. Mateus capítulo 25, né? E tardando o noivo. O noivo. Porque a linguagem de Jesus é do casamento judaico. É, isso aí. Perfeito. Então, são 7 dias a comemoração nupcial. E é engraçado que no casamento judaico, o povo fica em volta da câmara de núpcia, bebendo, comendo e os noivinhos lá dentro. É. Enquanto eles ficarem lá, o povo não sai da festa de fora. É verdade. É isso mesmo. Então, essa é a linguagem bíblica. Por isso que o arrebatamento é difícil compreender, porque ele é todo um grande mistério. Aí nós somos acusados de ser uma doutrina nova. Apelo de salvação também. Sim. Esse dia eu preguei um pastor: o senhor é continuista ou sensacionista?
Sou continuista. Então, o senhor não poderia ser pós-tribulacionista. E lhe explico. Falar em línguas é um dom restaurado. Oração por cura é um dom restaurado. Apelo de salvação é uma coisa restaurada. Sim. Ao longo dos anos, muitas coisas foram sendo restauradas. Mas, mesmo assim, a linguagem ou a acusação de que temos uma coisa que veio só de uma visão de uma menina ou de uma construção teológica de Darwin, né? Essa é uma falácia. Porque nem Calvino me fala em uma poderosa exposição de Apocalipse de Calvino. Não tem. Não tem, não tem. Lutero cria que a besta era o Papa. Sim, sim. E bateu forte nisso, né? Bateu forte. Bateu, ele falava que 666 era Nero. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, os pastores... Lutero, 2 livros, ele achava que era desnecessário na Bíblia. Tiago e Apocalipse. Exato. Chamou Tiago de epístola de palha. De palha. Então, assim, quando nós vamos analisar o escopo escatológico, você percebe que isso aqui não veio de um sonho de uma menina. E mesmo que viesse, 75% da Bíblia é visão e profecia. Exatamente. A Bíblia é um livro profético, exatamente. É isso mesmo. Então, pastor, vou te ser bem honesto. Eu já analisei, nesse primeiro ponto seu, todos os argumentos, tudo que é argumento possível de pós-tribulacionista. O que me mantém pré é esse texto, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, primeiro é afastado aquele, é o Espírito Santo na igreja, e depois é revelado o anticristo, verso 8, quer ver? Ó, verso 7, sai primeiro aquele, e só depois que sai ele, que o anticristo é revelado. Exatamente. É muito claro, é evidente aqui. Exatamente. Agora, outro ponto, pastor Hernando, o senhor que é um especialista, não é? Uma pergunta que também está em mim, e eu quero ouvir o senhor como especialista, é que eles dizem que não há um arrebatamento secreto e depois Jesus volta com a igreja para estabelecer o milênio. Eles dizem que não tem isso na Bíblia. Tipo assim, eu te dou uma chave, isso os reformados falando, eu te dou uma chave, e daqui a 3 anos e meio, que vai ser no período da grande tribulação, quando romperá o acordo com o anticristo, Jesus volta em glória para buscar a igreja. Então, eles dizem que não há esse arrebatamento secreto na Bíblia. Eles dizem que não há, porque assim, como é que Jesus dá uma chave, ele vem para a igreja e depois ele vem com a igreja, por causa daquele texto do Apocalipse. Todo olho verá. Todo olho verá. Ora, se todo olho o verá, não há um arrebatamento secreto. Então, se o senhor, que é um especialista, puder nos auxiliar nisso, entendeu? Acho que vai ser muito importante o senhor falar sobre isso também. Bom, a própria palavra de 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:16, 17, 18, sugere uma iminência secreta. E 2 de Paulo, e também 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1º, versículo 2, sugere arrebatamento secreto. O próprio contexto do dilúvio. A palavra que nós temos ali é arpazo, do grego, que significa sequestrar, tirar de secreto. A palavra já sugere isso. Ora, o próprio texto, ladrão da noite, que eles fazem um contorcionismo, não, isso não quer dizer... Bom, o próprio Paulo e o próprio Jesus e o próprio Pedro falam do termo ladrão da noite. Sim, virá como ladrão da noite. Cita, se o dono da casa soubesse quando viria o ladrão, ele ficaria atento, mas ele não sabe. Vigiai, pois, porque o Filho do Homem virá como? De igual modo, semelhante, numa hora e no momento em que não esperais ou sabeis. Jesus diz até sobre a parábola do mau servo. Virá o Senhor daquele servo numa hora e no momento que ele não espera, que ele não sabe. O próprio abrir e piscar de olhos, que o arrebatamento também é glorificação. Sim. Então, assim, primeiro que eu não creio na volta de Jesus em 2 fases do grande modelo geral dispensacionalista. O dispensacionalista, ele converge até entre si. Eu creio, não existe esse negócio de 2 fases. Porque o arrebatamento não é volta de Jesus. Ele não voltou, ele veio nas nuvens.
Ah, Então, primeiro, o arrebatamento ele vem para os seus, é a igreja que sofre. Então, o arrebatamento é o mover da terra para o céu e a volta de Jesus do céu para a terra. certo. Você Certo. quer ver que Entendi. coisa poderosa aqui, pastor Marcelo? Sim, senhor. Deixa o seu texto aberto em Zacarias 14 e eu vou abrir a minha Apocalipse, que a gente dinamiza. Gente, se a live parar, o assunto está tão bom, a gente volta de novo, porque o pastor Marcelo é importante ele apresentar os livros dele para a gente, os cursos também a gente fala. Mas veja, Apocalipse 19, no versículo 1, e nós vamos casar esse texto com a parábola das 10 virgens, que veio Tá. um noivo na hora que não esperavam. Tá. Ora, senhores, se começar a tribulação, o anticristo revelado, você pode fazer essa continha e esperar. Daqui 7 anos ele volta. Pronto. Agora, Apocalipse 1:7 fala de todo olho verá. Isso. Essa é a volta literal. Ah, ok. Veja, quando ele pisa no Monte das Oliveiras. O arrebatamento é um mistério que os apóstolos falavam, porque ele foi pregado em códigos, e nós que temos a revelação conseguimos identificar. Olha, Apocalipse 19 diz aqui, ó, havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu. Aonde? No céu. Apocalipse 4, primeiro diz que João é chamado, a porta se abre. No céu. Então, Apocalipse 19, eles vê no céu. Então, quem Sim. diz que a igreja não vai para o céu, aí tem que ler a Bíblia. João 14, primeiro diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, voluntário, porque eu vou para o pai preparar-vos lugar, aposento, e vou levar vocês para lá. Exato, exato. A gente pode até não morar no céu, mas nós vamos para lá um pouquinho. Exato. As bodas do Cordeiro serão lá, não é? O tribunal de Cristo, os galardões, etc. Sim. No verso 12, verso 2, porque verdadeiro e justo são seus juízos, e ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra. Então veja, Apocalipse 1:7 fala que a volta de Jesus é de lamento. 1 Tessalonicenses 4, 18 diz que o arrebatamento é de consolo. Isso. Vê só a diferença. Apocalipse 1:7 diz que a volta de Jesus todo olho verá. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 16, 17, 18 diz que ninguém vai ver, vai só ouvir. Sim. Também Mateus 25, ouviu a voz. Ninguém está falando que viu alguma coisa. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Né? Então, vamos ver aqui no versículo 7. Veja o arrebatamento concernente também bodas e galardões. Alegremos, exultemos, damos a glória, porque chegou as bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Verso 8. Para vestir foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O que a igreja recebe no céu? Linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino representa as boas obras dos santos. Exato. Ok. Então veja, a igreja, quando chegar no céu, ela está vestida de linho fino, puro e branco por causa das suas boas obras. Agora vamos pegar Zacarias 14, a partir do verso 5, desses santos que voltam para a batalha, o que eles estão vestidos? Ah, não. Aqui, ó. O verso 11 de Apocalipse, aqui um pouco você lê Zacarias 14, 5. Tá. Verso 11 do capítulo 19. Veja que o verso 8, a igreja recebe o linho fino, puro e branco. Verso 11. Tá. Aí o céu se abre de novo e a igreja desce. Verso 1, a igreja entra. Verso 11, a igreja desce. Então olhei e vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear. A volta de Jesus é de juízo, é de batalha. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito só ele conhece. Verso 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o nome se chama Palavra de Deus. Olha o 14. Eles falam que isso aqui é anjo. Mas olha a roupa que estão esses aqui do verso 14. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino e puro. O que a igreja recebeu no verso 8? É a igreja, é isso aí. Perfeito. Então está claro para nós. Nós não estamos, como até o próprio John MacArthur, que por incrível que pareça, um sensacionista calvinista é também dispensacionalista. Ele é. E Rojo, ele diz, nós não estamos numa corrida de sobe e desce assim em fração de segundo. John MacArthur, sabe muito, né? Sabe.
Só Tirando falta o revelação. sensacionismo, tirou o sensacionismo, o homem sabe muito. Digamos que ele tem muita letra, ele tem muito conhecimento da letra. Tem muito. Falta a revelação, é isso mesmo. Falta. Agora, olha o verso, veja Zacarias, professor, 14:5. Veja aí para nós. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Opa! Vamos ver. O pós-tribulacionista, ele pode fazer um contorcionismo teológico, mas ele não pode dizer que ele tem base. Nós temos. Fortíssima, exatamente. Nós temos a base. É verdade. O texto de Isaías, que ficou famoso agora nessa pandemia, entra, povo meu, nos teus aposentos. Sim, Isaías 26. Volta por um tempo até que passe a ira do Cordeiro. Eles dizem que a grande tribulação não é a ira do Cordeiro. Ora, vamos ver se Apocalipse 15, a tribulação é a ira do Cordeiro ou não. Apocalipse 15. Sim. Ou é Apocalipse? Fugireis da ira do Cordeiro, ou é Apocalipse 6:15? Vamos ver. É tanto texto que a gente vai se perdendo no contexto. Exatamente. Apocalipse 6, vamos ver se é o 6:15. 6:15, viu só? A gente erra na primeira, mas na segunda a gente não erra. Ninguém é perfeito, né? Olha como é a tribulação. Sexto selo aberto. Sim. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido, como coberto, como roupa, como luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse sanguentada. As estrelas caíram do firmamento, caiu sobre a terra, como figos verdes, todo mundo se transformou corintiano, e assim o céu foi recolhido. Verso 14. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos lugares. Você deve estar rindo, você deve ser palmeirense ou São Paulino, ou santista. Eu sou santista, amado. Eu Você é de sabia. Santos, você é de Santos, amado. Olha o verso 15. Vamos ver se a grande tribulação é ira ou não. Sim. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas entre as rochas e montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e ocultam-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A tribulação é ira. Quando Paulo diz que o Senhor nos livra da ira, é a ira do Cordeiro, meu irmão. Perfeito. Porque o contexto de Paulo lá é tribulação, não é juízo final. Exatamente. Não podemos confundir as coisas nem pular as etapas, né? Então, professor, quando nós somos acusados de escapista, eu pergunto para o irmão se ele quer ir para o inferno. Ele fala, não, então você é escapista? Você está escapando, não é? Você está escapando. Né? Outra coisa, diz que quem prega arrebatamento é preguiçoso, não faz missões. Mas a Igreja Batista Assembleia de Deus Quadrangular são as 3 igrejas que mais fazem missões no mundo e são dispensacionalistas. Exatamente. Isso é uma pecha que não cabe em nós, né? Não cabe. Então, eu já tive debates em rádio, debate tudo, com monstros de teólogos. Um dia um jogou a Bíblia na mesa e disse, a Bíblia está errada. A versão dele pode estar, né? A versão dela pode estar, né? A minha mente ela está treinada para defender algumas doutrinas. Primeiro, está treinada para pregar a volta de Jesus. Seguramente está treinada para pregar o Espírito Santo. Está tudo aqui, ó. E terceiro, falou que é graça e lei, então as outras coisas a gente dá uma enroladinha, entendeu? Eu queria enrolar bem com o senhor assim, viu? Puxa vida, viu? Rapaz, que live maravilhosa, hein? Puxa Mas vida. qual é o outro argumento? Professor, então vamos dar essa pausa agora. Vamos falar aí agora. Todo mundo, presta atenção, que o pastor Marcelo, professor, um dos melhores professores do Brasil,
é também um dos grandes escritores do Brasil e professor de ensino. Daqui a alguns minutos ele vem com outro argumento pós-tribulacionista para a gente destruir. Mas vai lá, professor. Vamos lá, pessoal. Aproveitando a deixa aí do nosso querido pastor Hernani, mestre na palavra, não é? Eu quero aqui apresentar um kit. Fiz um kit hoje, viu, pastor Hernani? O senhor permite apresentar? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Esse aqui, ó, Os Mistérios da Língua Hebraica, onde eu exploro essa capacidade que Deus me deu, né? O senhor até curtiu um post que eu coloquei ontem, pessoal, da palavra hebraica ketonet passim, túnica colorida, não é? O senhor viu, né? Que lindo, né? Na palavra passim estão reveladas as 4 pessoas pelas quais José teria que passar. A palavra passim tem 4 letras hebraicas. A letra P, a letra Samer, Yud e o Mem. A letra P forma Potifar. A letra Samer forma Soharim, que são os comerciantes. Então, José passou na casa de Potifar. Ele passou na mão dos comerciantes. A letra Yud forma ismaelitas, ele passou na mão dos ismaelitas e passou na mão dos midianitas. Então, a gente revela aqui os mistérios do hebraico. Esse aqui é muito precioso, 31 nomes desconhecidos de Deus no hebraico, não é? Pastor Hernando, o pessoal conhece muito Adonai Rafá, o Senhor que cura, Adonai Nissi, o Senhor é minha bandeira, Adonai Jireh, o Senhor que provê. Eu cataloguei 31, todos na Bíblia, pessoal. Todos na Bíblia. Por exemplo, o nome de Deus que aparece em Jeremias 51, 56, o El Gemulot, o Deus das recompensas. O nome de Deus que aparece em Provérbios 18, 10, não é? Torre forte é o nome do Senhor. O nome de Deus que aparece, o nome messiânico que aparece em Malaquias 3:1, o Malach Haberit, o mensageiro da aliança. Então eu cataloguei 31 nomes que saem do caminho comum. Eu poderia falar vários aqui. O Mekev Israel, o Netzai Israel, o El Gibor, o El Sali, o Rosh Pinah, o Horev Baravot. Então, eu coloquei um nome para você estudar a cada dia, tá? E esse aqui, que o senhor tem, a fascinante cultura judaica, que ficou conhecido no Brasil inteiro, né? Por causa do Vejam Só. O Heber Cocarelli ama esse livro aqui, ó. O Heber deve estar te assistindo, ele te segue. Oh, é verdade, é verdade. Vou marcar para o senhor estar lá num debate lá, falando sobre pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Vou falar com ele, viu? Só não põe um Vailate, não vou apanhar feito um condenado. Pai. Não, o senhor vai bater no Vailate para ver se ele muda para o nosso time. Não é, pessoal? Então tá aí esse kit, eu denomino ele kit cultura judaica. Não é judaização, pessoal. É o kit cultura judaica, os mistérios da língua hebraica, 31 nomes desconhecidos de Deus e a fascinante cultura judaica. É só entrar em contato conosco aí por DM ou editora Kavod, não é? .com.br. Ou por direct, pode mandar uma mensagem, ou no feed mesmo. Pastor, eu quero os livros. Muito simples, a gente dá as coordenadas aí para você, tá? Ou editora Kavod, K de que bom, A de amor, V de vitória, O de ovo, D de dado mudo, editora Kavod.com.br. Obrigado, pastor Hernani, a palavra é sua. A gente podia escrever um livro junto sobre teologia wesleyana, né? Vamos escrever, com o maior prazer. Rapaz, seria poderoso, tem pouco material. Eu tenho aqui, ó, chegou na Editora Vem. Você Olha pode aí, acessar pessoal. o site editoravem.com. Ó, Senhor, salva-me, de John Wesley. Salvação, predestinação corporativa, justificação. Sim. Gente, que livro! Eu traduzi esse livro, assim, fantástico, fantástico. Esse livro de John Wesley é muito bom. É um livro muito bom, dispensacionalista, O Ladrão da Noite. Olha aí, pessoal, que riqueza, hein? Contagem regressiva para o arrebatamento. Meu Deus, meu Isso Deus. aqui foi uma tese minha em um seminário escatológico que teve em Antuérpia, na Bélgica, com 11 palestrantes, gente do mundo todo estudando só profecia. Eu palestrei por 3 horas. E a minha tese foi que nós estávamos na última geração do arrebatamento. Seria essa geração do arrebatamento. Não tem uma próxima. E eu desenvolvi essa tese em cima da figueira. Talvez numa live ainda essa semana, a gente volta para estudar sobre a figueira.
Quando Jesus Israel. essa geração não passa. Tremendo, hein? Tremendo, hein? Esse texto é tremendo, hein? É poderoso, porque vê, é estranho que o mundo hoje esteja vivendo algo do tipo 70 anos depois que Israel se tornou nação e, de acordo com o Lexos do grego, 70 anos é o tempo de uma geração de continuidade. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha isso que mesmo. não é esquisito, professor? Exatamente, vamos fazer uma live aí super tremenda aí sobre a figueira, Israel. Nossa, vai dar certo. Israel, o relógio de Deus e a figueira. Então, Israel, o sol e a lua são o mural de recados de Deus. Exato. Você quer ficar atento com a volta de Jesus? Observe Israel e os sinais no céu. Exato. Perfeito. Porque no arrebatamento, todos os sinais são na terra, geográficos e geológicos. É princípio de dor. Antes do arrebatamento, tem princípio de dores. Antes da volta de Jesus, é grande tribulação. O princípio de dor se consiste em guerra. Primeiro começa com a apostasia. Nós já estamos na apostasia. Acho impressionante o pós-tribulacionista esperar uma outra apostasia. Pior do que o que temos aí de Vitor Azevedo, irmão, não dá. Aquilo é a apostasia nível hard. Entendeu? Eu não costumo falar nome, mas quando alguém vem e joga a Bíblia assim, xinga a Bíblia, ofende a Bíblia e arrebanha multidão de gente, não dá para ficar calado. Tá certo, é isso mesmo, tem que falar mesmo. Então, assim, nós já estamos com a apostasia. Nós temos no Brasil 7, quase 8 milhões de desviados. Isso é abandono da fé. Meu Deus. E 90%... desigrejados, né? Crescendo a cada dia, né, pastor? Então, isso é apostasia ou não é? Esfriamento do amor. Então, os sinais precedentes ao arrebatamento são na terra. Os sinais precedentes à volta de Jesus são no céu. Como eu li em Apocalipse. Magnífico. É ou não é? Magnífico. Aí está bom, meus irmãos. Professor, vou deixar a live no meu store. Sim. Vamos ver se alguém vai lá no meu store, copia a live e posta no YouTube. Isso, tem muita gente inteligente, tem que fazer isso, que aquela outra a gente perdeu, né? Infelizmente. Perdeu. Mas mesmo assim, a hora que terminar esse lockdown, mas nem precisa terminar também. Vamos montar um material como esse, mas gravado ali, nós dois juntos, conversando, disponibilizando para a internet. Então, vou ver aproveitar que não está fazendo nada, você vem para cá, fica aí uns 3 dias e a gente grava esses vídeos aqui mesmo. Tá bom, e aí o meu pessoal joga na internet. Vamos marcar essa disponibilizar material wesleyano, material dispensacionalista, material teológico na internet, que só o pêndulo tá desonesto, só pende por um lado aí. Não, tem que equilibrar um pouco essa balança aí, né? Tá bom, professor. Que Deus abençoe. Vocês também, que Deus abençoe. Entra no site da editora, vem e compre e adquire os livros. O professor também entra no site dele, qualquer. Editora cavode.com.br. Cavode. Muitos pastores assistindo. Convide o professor e pastor Marcelo. Você não vai se desapontar para dar aula. É uma teologia saudável. Exato. Não é aquele teólogo que sai e deixa problema na igreja, não. É verdade. Obrigado, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, professor. Até a próxima. O senhor também. Deus abençoe, viu? Tá bem. Tchau, tchau. Tchau.